por que os líderes de hoje são tão ruins. De hoje ou talvez sempre. Pois é, né? Cada época com seu fardo, digamos assim, né? Mas e aí, Beto, o que você acha? Por que os líderes são tão ruins? E lembra que a gente está no desabafo corporativo, conta real. Na lata? Na lata. Falando, na lata. Eu acho que, em geral, as pessoas estão muito preocupadas em o mundo atender às suas necessidades, em geral, tá? Então, é o mundo fazendo aquilo que eu quero para eu poder brilhar mais, para poder crescer. E, em geral, essa sempre foi a pegada do mundo corporativo, né? E durante muitos anos, ok, eu acho que cada época, aí, como a Isa falou, com o seu fardo. Só que o mercado mudou hoje em dia. Então, essa questão da centralidade do cliente faz com que os líderes eles têm que conseguir primeiro olhar para os clientes. E para conseguir olhar para os clientes, eles vão ter que olhar para a sua equipe, né? Então, eu parar de olhar para o meu próprio umbigo para eu começar realmente a entender qual é a necessidade das pessoas da minha volta. E muito líder não foi preparado para isso, porque os seus líderes não faziam isso, os líderes anteriores a eles não faziam isso, e assim vai. Então, agora chega uma mudança realmente de chavinha, que ou acontece isso ou não vai para frente. Agora é... Ai, desculpa. Não, imagina. Condição necessária. Necessária. E eu acho muito interessante que você trouxe do cliente no centro, né? Que isso é o que é uma velha escola, né? A gente sempre fala o cliente no centro, mas o colaborador ele é o primeiro cliente de um líder. Ele vem à frente primeiro, porque é ele que vai lidar com o cliente. Então, se eu quero colocar o meu cliente no centro, eu preciso colocar quem que lida com o meu cliente primeiro nesse lugar, para poder ele saber tangibilizar isso para o cliente. Como é que ele vai proporcionar uma experiência para o cliente se ele mesmo não tem essa experiência internamente, né? Então, acho que é de dentro para fora. E isso é um tema até que a gente vai falar daqui a pouco sobre empreendedorismo, né? Em um outro episódio, na verdade, Sim. e que a gente vai poder fluir mais sobre isso. Mas eu acho que os líderes hoje, o que eles têm, assim, de mais desafio é porque eles olham para uma única meta e acham que é o único caminho para seguir. Que existem um time e esse time ele trabalha de uma forma só e não é. Então, eu acredito muito que o que mais os líderes erram é porque eles não conseguem olhar essa multifaceta do time, em que cada pessoa é única e que cada exclusividade de cada pessoa pode ser favorecida ao todo. Então, ele olhar realmente como um ecossistema interdependente. E aí ele acha que não, que é uma única fórmula, uma fórmula mágica. Líderes sempre me procuram, Isa, me dá uma fórmula mágica de gestão de pessoas. Mas olha, eu tenho várias fórmulas, não uma, porque depende de cada pessoa, né? E utilizar isso a favor, eu acho que é onde eles mais erram, é uma gestão de massa, né? Todo mundo para um lugar só, então é tudo do mesmo jeito. E não é assim que funciona, né? Então, a personalização se torna a grande forma de atender necessidades diferentes, porque cada colaborador tem uma necessidade diferente de outro e, portanto, não dá para uma fórmula mágica atender a todos. Exato. Mas como, de fato, a gente desenvolve líderes com este olhar? O olhar individualizado. Você tem alguma dica, Beto? Acho que é muito como a Isa falou, tudo isso vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro, né? Não adianta a alta liderança chegar para a média de liderança e falar, a partir de agora vocês vão ter que, não sei o quê. Né? O que vem de fora para dentro não tem o mesmo efeito do que o que vem de dentro para fora. Então, assim, o primeiro ponto é realmente esses líderes trabalharem um pouco de autoconhecimento. Né? Quem sou eu? Porque é engraçado, parece que é o oposto, né? Fala, pô, mas você tem que olhar para as pessoas para trabalhar autoconhecimento. Mas quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o outro. Exato. E quanto mais eu entendo o outro, mais eu vou me conhecendo. Sem dúvida. Então, é um ciclo constante. Então, o primeiro ponto é realmente olhar para dentro, né? E outra coisa que eu acho super importante, super em linha aí com o que a gente... Se era para fazer polêmica, acho que não vai dar muito, porque a gente pensa bem parecido, eu e a Isa. Não fale isso para mulheres. A gente dá um jeito. A gente sabe polemizar. Eu gosto de uma pimentinha, hein? Então eu espero, vou jogar para você uma. Bem, aí o que acontece é que o líder, quando ele consegue
criar, nem que seja ali dentro da sua própria equipe, num contexto amplo, né? É muito difícil mexer em cultura, mas dentro da sua própria equipe, um ambiente de segurança, onde as pessoas podem ser elas mesmas. Autenticidade. Isso vai gerar esse olhar, essa permissão para que cada um traga uma ideia diferente, que possa, inclusive, discordar do próximo líder, e o líder ter essa humildade de achar, de assim, ele não sabe tudo, e ok não saber tudo. Essa posição de se colocar vulnerável, muitas vezes, de, gente, estou com uma ideia aqui, né? Explana a ideia, mas ele fala assim, e aí, o que eu não estou vendo aqui? Cadê minha falha de raciocínio? Você chama as pessoas para participar desse diálogo, dessa forma troca, genuína. e sinalizando, tá tudo bem a gente discordar. Tá tudo bem, eu não preciso que vocês me deem aqui o aval de que o que eu falar tá tudo certo. Né? E isso vai criando um ambiente onde o próprio ambiente vai construindo esse líder. Perfeito. E tá muito na moda agora usar os OKRs, né? Eu gosto de falar em português, né? OKRs. Que a gente destrinchar a meta. Mas não adianta nada o gestor destrinchar essa meta sozinho, porque não vai fazer sentido para o time. Então, isso que você falou é Cadê o fundamental. significado, né? É você trazer eles para construir junto. E a gente só conecta pessoas com vulnerabilidade. Quando a gente não se põe vulnerável, a gente não se conecta. Como influencers, né, na área business, mas também entre colaborador e líder, líder e colaborador. O líder nunca vai extrair a verdade daquele colaborador 100% se algum dia ele também não se mostrar nessa verdade nua e crua, né? Então, e é um desafio, porque tem que ter um equilíbrio também. Porque já pensou, todo dia um líder vulnerável, a gente não vai se sentir seguro, né? Peraí, essa liderança aí tá frágil. Então, é um desafio, né, para o líder, ele ter doses de vulnerabilidade para que ele consiga se conectar sem perder os limites, a firmeza, a autoridade que ele precisa ter também, né? É desafiador. E um ponto que volta para o cliente, sempre volta para o cliente, é que hoje nós, enquanto empresa, a gente é multicanal. Todos os canais que a gente puder, a gente está, certo? Grandes empresas, multinacionais, indústrias. Precisa estar no e-commerce, precisa estar no varejo. Eu vim da venda direta e lá agora estão em todas, né? Varejo. Em todos os canais. Em todos os canais. E da mesma forma é a comunicação interna entre esse líder e esse liderado. Quais canais que eu estou usando? Estou usando sempre o mesmo? Aí volta para a massa. Então, quando o líder ele descobre que o principal cliente dele é o liderado, é quando ele vira o jogo. Mas a gente está falando aqui de como desenvolver essa liderança, o que a gente falou até aqui. A questão é, não temos esta liderança em quantidade, né, em qualidade desenvolvida nas organizações. Isso tem levado jovens a não almejarem, muitos jovens não almejam o crescimento vertical, não almejam posições de gestão. É verdade. Por que isso está acontecendo e como que a gente vira esse jogo? Porque se a gente projeta o futuro, a gente fala, e aí? Qual é a luz no fim do túnel? É complexo, porque hoje os valores são diferentes, né? Eu trabalho com recrutamento e seleção, terceirizo isso para muitas empresas e no passado, quando a gente entrevistava um candidato, ele praticamente fazia de tudo e implorava para a gente contratá-lo. Hoje, é o contrário. Eu que imploro, pelo amor de Deus, vem trabalhar com a gente. Porque os valores mudaram. Porque para ele, uma promoção não necessariamente, uma promoção se tornar, ir para um cargo acima, não necessariamente é algo bom. Porque ele já coloca, ele baliza, não, mas espera aí, eu vou perder mais horas de descanso, eu vou ter mais responsabilidades, o peso é maior, eu vou ganhar mais. Mas será que esse ganho financeiro compensa? Isso muito vem do mundo pós-pandêmico, né? Aí que a gente começou a reavaliar nossos valores. Já estava tendo esse movimento, mas eu acho que a pandemia ela deu uma acelerada nisso. E aí, hoje em dia, o jovem, ele tem outros valores. E aí é preocupante, né? Ter um programa de sucessores, talvez, dentro da empresa seria ideal, né? Trabalhar quem tem potencial aí para assumir cadeiras mais sêniores no futuro. Pessoas Acho que já estejam engajadas. Que já estejam engajadas e que já estejam no DNA. Inclusive, eu sou até contra de pegar pessoas do mercado para cargos elevados.
Porque a pessoa vai ter uma curva de aprendizado aí de 6 meses para entender o que é aquela empresa. E aí, às vezes, não tem esse time, né? Ficar 6 meses numa alta liderança sem ele estar ali envolvido, né? Então, eu assim, sugeriria, mas é muito desafiador, né, Beto? Depois você dá a sua ideia, ver se tem um outro caminho. Não, mas vou jogar pimenta aqui. Construir uma base dentro de quem já está, de pessoas que tenham esse interesse. E para saber quem tem esse interesse ou não, tem que mapear o time. Aí volta, né? Na origem de conhecer. Você sabe isso aqui, pensando aqui, eu acho que tem até a ver com a primeira pergunta. Né? Porque a maioria dos jovens que a gente conversa, e não só muito jovens, né? Não é assim, nível estagiário. Né? Pessoas que já estão um certo tempo na empresa, já tem até um cargo de uma liderança, uma primeira liderança ali e tal. Que quando a gente conversa com eles, de verdade, olho no olho, eu não quero ser meu chefe. Eu não quero ser. Eu não quero essa vida para mim. Sim. Né? E aí a gente volta para aquela primeira pergunta. Será que isso não tem a ver? Porque ele olha, né? Antigamente... Ele tem um referencial aí, né? Era assim, o meu sonho era ocupar a cadeira do, né? Mais alta daquela instituição. Porque o foco anterior era status, né? Era cargo, era o salário. Hoje em dia... É o que é o equilíbrio. Exatamente o que você está falando. Fala assim, põe na balança, fala, e aí eu vou ficar longe da minha família, dos meus filhos, ou de não sei o quê, para ganhar isso aqui a mais. Putz, me deixa aqui, ó. Então, mas aí a pergunta é, como refazer esse meio corporativo, porque não é sobre horas, é sobre agregar valor. Como a gente faz, então, uma gestão na qual esse gestor, que se mostra vulnerável, cria ambientes psicologicamente seguros, tem o olhar personalizado para cada um, também trabalha menos horas e não mais horas. Exato. Como que a gente resolve essa equação? Como a gente resolve essa equação? Desafio. Precisaria, acho que, trabalhar essa liderança para chegar nesse lugar primeiro, para depois pensar no futuro, né? Porque se for pelo referencial, como o Beto falou, ninguém vai querer realmente, né? Porque eu vejo cada vez mais crescendo burnout dentro das empresas, né? De líderes que não sabem mais como engajar porque agora mudou tudo. Mas eu acho que tem uma coisa que é infalível, tanto para o líder quanto para o liderado ou para esse possível sucessor. É conectar ele com o propósito dele dentro da empresa. Porque quem tem um bom propósito, ele enfrenta qualquer como, né? Já dizia Nietzsche, né? Quem tem um bom porquê, ele vai enfrentar aí qualquer situação que vier. Então, às vezes, essa pessoa não está conectada com um bom propósito, né? Porque para tudo que a gente quer na vida, existe um caminhar, um preço a pagar, algo a percorrer. É processo. A gente tem que viver processo. E a galera não está disposta a ver processo porque ela não tem um bom porquê. Então, talvez trabalhar isso. Qual seria um bom porquê para ser líder? Olha, polemizou. Realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Mas não da boca para fora. Realmente, a pessoa que seria o potencial candidato ali, olhar e ver que ela, indo para aquele cargo, ela realmente vai ter ferramentas e condições para conseguir gerar impacto e construir, de alguma maneira, um mundo melhor. Assim, e realmente sentir orgulho de estar fazendo aquilo, de ser pertencente àquilo, né? Eu acho que essa questão, o propósito é fundamental, assim, não é mais simplesmente com, vou te dar um aumento de tanto, né? Isso até no curtíssimo prazo pode resolver, porque às vezes a pessoa, né, tá apertada, tá precisando pagar uma conta, ou é mais ambiciosa mesmo, quer ganhar um pouquinho mais, e até um certo ponto isso não é ruim, né? Agora, isso não vai resolver durante o médio e longo prazo. Vai chegar uma hora que vai começar realmente a fazer colocar na balança e não vai fazer a conta. E muitas vezes a empresa tem um propósito lindo e maravilhoso e um ambiente super tóxico. Então não adianta só ter um propósito. O propósito é super importante, mas a gente precisa compor com algumas outras coisas aí, né? Nesse contexto. Então construir realmente um ambiente onde as pessoas se sintam pertencentes, valorizadas, seguras para poderem ser elas mesmas, como a gente estava falando um pouquinho antes.
E realmente entender as necessidades uns dos outros para poder colaborar para que o time inteiro cresça. E a gente está caminhando para o final. E dado que falamos de desabafo corporativo, Isa, para encerrar, um exemplo e um contra-exemplo de um líder. Um exemplo, escutativa. Escutar, porque o líder ele precisa estar na visão de drone, sim, sempre, né, entendendo o todo, mas é lá no bastidor, é lá no dia a dia, ouvindo, que ele consegue. Então, escutativa. E o contraponto disso é justamente o contrário, né? Você não ouvir seu time. Aí você fica cego. É engraçado, né, que a surdez leva a uma cegueira dentro dessa visão, assim. Então, é isso que eu colocaria. Muito bom. E você, exemplo e contra-exemplo de liderança? Para mim, exemplo de liderança é assumir a responsabilidade pelo time, independente do que aconteceu. Né? Que eu acho que vai entrar também o contra-exemplo aí, claramente. Assim, né? Tipo, aconteceu alguma coisa, não fui eu, foi fulano. Né? Ou alguém cometeu um erro, o líder não comprar aquela briga. Porque eu tenho uma visão um pouco radical para isso. Acho que, no fundo, o líder ele é o primeiro responsável por qualquer coisa que aconteça ali dentro da equipe. Ele ganha mais para isso. Né? Ele precisa realmente estar olhando assim. Então, o exemplo de liderança é construir dentro da equipe essa sensação de que assim, ele está lá por mim. Tá? Ele vai, né, o meu líder vai fazer o que for preciso, né, para me defender aqui. E não que eu esteja errado, mas para me ajudar de alguma maneira a evoluir, a melhorar. Né? É uma visão, a gente não olha para os erros não como algo a ser punido, mas como uma oportunidade de melhoria. Né? E aí tem um líder que dá espaço para isso, fala, putz, com essa pessoa eu vou crescer, com essa pessoa eu vou me desenvolver. Esse é um exemplo de liderança. A falta de exemplo de liderança deu alguma coisa errada, o líder é o primeiro a pular fora. Eu acho que isso quebra a relação de confiança. E uma equipe sem confiança não vai para frente. É verdade. Confiança é a base de tudo, né? Com certeza. Bem, muito obrigada. Sem dúvida, temos, sim, muito a fazer em termos de liderança. Temos muito a desenvolver. Faltou exemplo para quem está hoje na posição, faltou modelagem de comportamento, mas estamos aí para isso. Então, muito obrigada por estarem nesse desabafo corporativo, desse tema tão crucial que é a liderança, e queremos, sim, líderes melhores.